Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre a diversificação de culturas para os produtores de arroz. Esse é um tema que vem ganhando força nos últimos tempos, inclusive as entidades do setor, a Federarroz, o IRGA, sempre comentam esse assunto nas nossas entrevistas aqui, e para a gente tentar entender um pouquinho melhor as opções do produtor, como que isso pode ser feito na prática, a gente recebe aqui o Enio Marquesan. Ele é professor titular da UFSM, a Universidade Federal de Santa Maria, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Enio, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês também, estou à disposição. Enio, hoje é a diversificação das culturas para o produtor de arroz, mais do que uma opção, se torna uma necessidade diante do cenário que a gente tem visto? É verdade. O cultivo do arroz, que era o cultivo principal e ainda é o principal cultivo na metade sul do Rio Grande do Sul, nessas terras baixas, áreas de várzea ou simplesmente áreas de arroz, ele nos últimos anos não tem apresentado a rentabilidade necessária em função dos investimentos feitos na propriedade, em função de preços pagos e de custo de produção. Em função disso, é necessário a introdução de outros cultivos nessas áreas, como forma de termos mais sustentabilidade econômica, técnica e ambiental. E aí, Enio, dentro dessa variedade, dessas novas culturas, quais são as opções que existem? É qualquer cultura que pode ser feita? Tem algumas que são melhores? Quais que são essas opções? Perfeito. O primeiro cultivo de grãos que chegou na última década, aí, nos anos 2010, 2012, foi a soja. Em função de tecnologias que ela trazia associada, a soja RR, ou resistente ao glifosato, que nos ajudou a superar um primeiro grande obstáculo que tínhamos, que era o controle de plantas daninhas no cultivo do arroz. Muitas plantas daninhas resistentes ou de difícil controle. Então, essa tecnologia da soja nos ajudou muito. Com o tempo, fomos aprendendo a cultivar soja e ela foi nos mostrando as suas necessidades, e hoje se tem boas produtividades de soja com maior assertividade. Então, o primeiro cultivo, eu costumo dizer que a soja foi um achado para esse ambiente de terras baixas. Na sequência, e esse ano com mais força, está vindo o milho, em função também de preços de mercado, de uma demanda, né, das cadeias de proteína animal, de suínos e frangos, a necessidade de importação de milho. Então, há necessidade de produção de milhos para suprir essas cadeias. Vem sorgo, outros cultivos, forrageiras de inverno e de verão, umas mais adaptadas, e com isso a integração a lavoura animal, o que é muito importante também, que nós temos hoje oferta de alimentos de qualidade e em maior quantidade. Então, a pecuária também está sendo praticada hoje com um outro nível. Então, temos produção de grãos, forrageiras de inverno, forrageiras de verão, e a integração lavoura-pecuária. Claro, como tu disseste, tem diferentes adaptações, e é preciso fazer adequações nessas áreas. Então, o primeiro grande passo para que esses cultivos tenham mais assertividade, ou seja, a gente consiga ter mais sustentabilidade, mais frequência de anos com produtividades boas e altas, e não anos com uma oscilação muito grande, é preciso fazer adequação dessa área. Então, duas coisas são fundamentais para qualquer cultivo, e o arroz também está se beneficiando disso. Primeiro, domínio sobre o fluxo das águas. É importante, em função de que essas áreas normalmente são áreas planas, de topografia plana, camada compactada, com dificuldade de infiltração no perfil, a drenagem é o grande problema. Então, a grande solução que tem que se dar é domínio sobre o fluxo das águas para que se tenha maior drenagem. No entanto, nos últimos 2 anos, em função da seca que tivemos, mostrou muito importante também a irrigação. Não só para dar sustentabilidade, né, ao processo de produção, como também para termos altos tetos produtivos, já que nesse ambiente nós temos mais facilidade de água para a irrigação. Então, a adequação da área com domínio sobre o fluxo das águas e projetos técnicos, né, de readequação da área no sentido de drenar com mais qualidade e também a irrigação.
Só antes da gente estender um pouquinho mais essa questão das adaptações, só para marcar um ponto interessante, você comentou, né, esse aumento da produtividade dessas áreas de soja nos últimos anos, inclusive nesse ano, no concurso de produtividade do SESB, né, o vencedor aí da região sul foi um produtor lá de Camaquã, o Éder Leomar dos Santos, justamente em uma área que ele faz essa rotação de arroz com soja, mostrando aí que a produtividade pode ser alta. Ele teve lá 114,8 sacas por hectare na soja, comprovando esse aumento da produtividade, né? Nos mostra, né, o caminho que a gente tem aí, né? E tem mais para alcançar ainda. Agora é preciso ter o domínio dessas águas. E o arroz se beneficia. Eu costumo dizer que essa diversificação é importante em termos de renda e tal, mas em termos também de revitalização da lavoura de arroz. Porque quando se usa esses cultivos, outros ditos de sequeiro, arroz, soja, milho, sorgo e outros que poderão vir, trigo também está se falando agora no inverno, podemos falar depois. Quer dizer, a gente está fazendo com que a lavoura do arroz tenha maior produtividade e com menor custo de produção. Então, ela, ao mesmo tempo, também se revitaliza, porque ela vai ser importante, ela vai continuar sendo importante no ambiente, só que agora num outro patamar, né? E aí o senhor comentou, né, essa diminuição de custos, aumento de renda, mas agora há pouco a gente estava falando de adaptações nas lavouras. Como é que isso funciona? É preciso gastar para adaptar essa lavoura, mas mesmo assim essa renda vai vir? Como é que fica essa questão financeira para cultivar arroz e grãos na mesma área? Com certeza, tem algum investimento, mas hoje já tem com essas geotecnologias, essas tecnologias que dominam, né, o controle da nivelamento das áreas, se dá alguma declividade nessas áreas também, se loca melhor os canais de drenagem, macro e micro drenagem, tem um custo, mas todos os estudos estão mostrando que ele é rapidamente absorvido e é permanente. Então, quer dizer, com isso, tu agrega um outro conceito que a gente chama de potencialização do uso das áreas. Além do arroz, nós temos a possibilidade da soja, do milho, do sorgo, das pastagens da produção animal. Então, esse custo se dilui através de todos esses outros usos da área, que ela fica potencializada. Alguns produtores já têm essa área muito próxima disso. É preciso fazer ajustes, que com o cultivo da soja, tal, mostrou onde é que são necessários esses ajustes. Outras áreas, no entanto, precisam de um investimento um pouco maior. E aí é necessário ter um projeto técnico, né, bem feito, para que a gente gaste uma vez só e esse investimento fique aí como infraestrutura para esse ambiente de produção. E aí, o senhor comentou agora há pouco a questão de trigo, também tem surgido, então, essa rotação do arroz com o trigo aí no estado? Claro. Hoje hoje com esse projeto de 2 safras aí, né, que os órgãos aqui do Rio Grande do Sul, né, estão fazendo um pulo na difusão disso aí, porque o que se observa é que tem uma área para produção de grãos muito grande no verão, mas no inverno aqui do gaúcho ainda é pequena essa área. Então, está se incentivando a produção de grãos também no inverno. E o trigo é um dos principais cultivos, pode ser aveia, pode ser colza, outros grãos, né? No entanto, é preciso ter mais cuidado, porque ele coincide agora num período de bastante chuvas. Então, a drenagem é ainda mais importante. Mas, como tudo, é preciso fazer uma análise técnica e ver aonde onde começamos a cultivar trigo. Vamos começar nas áreas mais favoráveis, melhor drenadas, nas áreas com uma declividade maior ou já com domínio da suavização da declividade. E à medida que a gente vai conhecendo, pegando confiança, conhecendo melhor a resposta da cultura, das variedades, época de semeadura, é toda uma tecnologia para esse ambiente que nós vamos ter que desenvolver, aí a gente vai conseguindo ir para ambientes um pouco mais difíceis, né? Mas depois do domínio e depois do começo, nessas áreas um pouco mais favoráveis, porque é um período agora que a demanda evaporativa do solo é pequena. Então, o solo ele fica encharcado ou fica com excesso de água, ou com falta de oxigênio por mais tempo. E, claro, aquela área mais plana, com patamares mais baixos, vai sofrer mais. Então, no primeiro momento, vamos trabalhar nos patamares mais altos, com maior declividade, com menores riscos, né?
E em diversas respostas o senhor sempre destacando alguns pontos como o planejamento, os estudos técnicos, auxílios, é realmente esse um ponto bastante importante, né? Não é simplesmente ir plantando o seu grão junto com o arroz, precisa dessa estrutura, desse estudo técnico antes de iniciar, né? Não tenha dúvida, acompanhamento técnico qualificado é fundamental. E mais, a gestão de todos esses processos. Veja, agora nós estamos num processo de produção. Antes era arroz, soja, milho, cultivos de inverno, pecuária. É preciso cada vez mais ser melhor gestor, porque nesse ambiente as coisas se definem num detalhe, porque o limite muitas vezes entre o excesso de água e a falta de água no solo é muito estreito. É preciso então saber exatamente quais as intervenções fazer, em que momento fazer, quer dizer, o detalhe vai definir a resposta. Então, isso é preciso ter muito presente, uma assistência técnica, a consultoria, a equipe estar olhando na mesma direção, isso é muito importante, qualificação da equipe. E veja, agora nós temos que conhecer de diversos cultivos que têm exigências completamente diferentes uns dos outros. Então, precisamos investir bastante tempo na qualificação dos nossos recursos humanos. Enio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender esse cenário e essas importâncias que o produtor precisa ficar atento nesse momento. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Só agradecimento, cumprimentar a todos aqueles que estão desbravando essas áreas. Nós estamos conhecendo, avançando, aprendendo juntos. É um eterno aprendizado. Então, isso é muito bonito porque nos motiva e mostra que tem bastante espaço para a gente andar aí. Muito obrigado mais uma vez. Enio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Até a próxima. Obrigado. O Enio Marquesan, ele que é professor titular na UFSM, a Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, conversou com a gente para conversar um pouquinho, contar um pouquinho da diversificação de culturas nas áreas de arroz. Essa é uma tendência que tem crescido nos últimos anos. Os órgãos do setor, como a Federarroz, o IRGA, têm incentivado cada vez mais essa situação. E aí o professor destacando que hoje, mais do que uma opção para o produtor de arroz, a diversificação de culturas se torna uma necessidade diante dos altos custos de produção, a rentabilidade baixa do arroz. Então, essa é uma opção para dar sustentabilidade para o sistema produtivo, elevar as produtividades dos grãos, do arroz também, de tudo que é cultivado ali nas duas safras e também aumentar a rentabilidade e a saúde financeira do produtor. Entre as opções mais difundidas estão a soja em primeiro lugar, foi a primeira que surgiu nesse cultivo junto com o arroz nas mesmas áreas. O milho tem ganhado força nos últimos anos em função de preços e de demanda por esse cereal aqui no país. E aí o Enio também destacando outros cultivos, por exemplo, os cultivos de inverno ganhando força nesse momento também, o trigo, a aveia, ou integrações lavoura-pecuária. Então as opções são bastante grandes. De qualquer forma, o que o produtor precisa ter em mente é fazer um estudo técnico bastante definido. O Enio destacando agora no final da entrevista, cultivos diferentes, têm necessidades diferentes, então é preciso que o produtor e a sua equipe entenda bastante isso para conseguir fazer as adaptações necessárias e conseguir bons rendimentos que são possíveis. Inclusive, a gente tem um exemplo de sucesso nesse ano de 2022. O vencedor da região sul no concurso de produtividade do SESB é lá de Camaquã, no Rio Grande do Sul, o produtor que faz esse cultivo da soja em áreas de arroz, ele faz essa dobradinha arroz e soja, conseguiu bons resultados de produtividade, mostrando que é possível o produtor equilibrar esse aumento de produtividade, a melhora na rentabilidade, fazendo essa junção de culturas na mesma área, o arroz com outro tipo de cultivo. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.